perspectiva, nós vamos ver a parte do circuito de power do aparelho, tá bom? Então, para a gente entender um pouquinho melhor, o que a gente precisa saber? Quando a gente coloca a bateria no aparelho, ou quando a gente alimenta esse aparelho na fonte, no positivo e negativo, o que esse aparelho faz? Ele não tem que fazer nada, ele só energiza a placa. Então, às vezes, aqui na fonte, apresenta aí algum consuminho baixo, tá bom? Mas logo cessa esse consumo. Então, por exemplo, sempre que a gente faz isso daqui, ele tem que dar o consumo normalmente de 0 mA e manter. A não ser que ele apareça aqui 100 mA e logo 0, tá bom? Só quer dizer que energizou a placa. À medida que eu energizei essa placa, o que acontece com ela? Esse positivo aqui vai ligar um componente que se chama Power Manager, ou então PMIC, tá bom? Que é Power Manager Integrated Circuit. Quando eu energizo essa placa, esse gerenciador de energia, ele pega essa energia e já distribui para alguns pontos estratégicos aí na placa. Por exemplo, ele pode distribuir para um ponto de 1 volt, pode distribuir, por exemplo, para outro ponto de 3 volts, pode distribuir para outro ponto, por exemplo, de 1,2 volts. É assim como ele vai fazer com o nosso botão Power, que ele vai colocar por volta de 1,4 a 1,8 volts normalmente, tá bom? Botão Power. Fazendo isso, tem alguns aparelhos que dá mais voltagem do que isso, tá? Isso daqui é o comum aí na maioria dos aparelhos, mas eu já peguei aparelhos, por exemplo, que dava 3,8 volts no botão Power e funcionava, tá? Porque depende do projeto que é executado isso. Fazendo isso, o que aconteceu aqui? Esse gerenciador de energia já colocou voltagem em alguns pontos para o aparelho começar a iniciar em si. Mas ele só vai funcionar depois que eu apertar o botão Power, tá bom? Então, aqui seria um segundo estágio. Quando eu apertar o botão Power, o que o botão Power vai falar? Ele vai falar, gerenciador de energia, você pode puxar a energia da bateria para ligar. Então, quando eu apertar o botão Power, ele vai ter um segundo estágio. Então, esse daqui a gente conta como o primeiro estágio. O segundo estágio seria iniciar o power do aparelho. O que ele vai fazer? Ele vai consumir esse primeiro estágio, que é em torno de 100 mA, tá bom? Tem aparelho que consome 80 mA, tem aparelho que consome 120 mA nesse primeiro estágio. Isso também depende de projeto para projeto, tá bom? De aparelho para aparelho. Porém, esse estágio aqui, o que ele está fazendo? Ele está falando, gerenciador, puxa a energia da bateria que você pode ligar. Só que a questão é, esse gerenciador tem dois tipos dele. Os mais antigos vão mandar uma energia para o cristal oscilador. O que esse cristal oscilador faz? Recebe a energia do gerenciador de energia, do PMIC, e ele vai vibrar essa energia. Ele realmente tem um cristal de quartzo dentro dele, tá bom? Fazendo com que devolva essa energia em uma certa frequência para o gerenciador. Aí sim, para o aparelho ligar, tá bom? Agora, tem outros modelos, uns modelos mais novos em si, que esse cristal oscilador serve para outra coisa, tá? E ele tem um cristal acoplado dentro dele, ou seja, tem gerenciadores de energia mais novos que tem cristal oscilador dentro dele. Então, isso daqui a gente vê já como é que faz como é que diferencia um do outro, tá bom? Mas no geral em si, tem cristal ou dentro ou fora. Esse cristal vai marcar o clock, ou seja, o tempo de energia elétrica lá dentro, tá? A frequência da corrente elétrica, para esse gerenciador funcionar, tá bom? Feito isso, esse gerenciador vai fazer o quê? Ele vai falar, opa, eu posso ativar, meu cristal está funcionando, e aí você vai manter o botão Power pressionado, que seria um terceiro estágio de energia que acontece aqui dentro do aparelho.
Esse terceiro estágio, ele já sobe para aproximadamente 200 mA. Tá bom? E não é amperes. Então, acontecendo isso, tem aparelho que sobe para 260, tem aparelho que sobe para 280, tem aparelho que sobe só para 180, então é só uma média, tá bom? Acontecendo isso, o que o gerenciador fez e aconteceu lá dentro do aparelho? Esse gerenciador de energia mandou energia, por exemplo, para memória. E praticamente simultaneamente ele manda essa energia também para o processador. Tá bom? Ele faz isso simultâneo, tá certo? Fazendo isso simultâneo, quando ele sobe para esse segundo estágio, normalmente é quando a gente solta o botão, tá? Aí sim ele dá o boot no sistema para iniciar o sistema operacional. Por exemplo, ele vai iniciar o Android, ele já vai subir a tela com o logo da marca, por exemplo, da Motorola, da LG, da Samsung, tá bom? Fazendo isso em si, ele vai começar um quarto estágio, que é começar a oscilar essa energia, oscilar o consumo. Ele oscilando esse consumo, ele começa a ativar, por exemplo, um sinal. Ele começa com Wi-Fi. Ele está alimentando também um display, tá? Que acontece bem simultâneo com a energização do boot, tá certo? Ele vai começar a ativar as funções lá dentro do aparelho. Então, sabendo desses consumos em si e o que se trata lá dentro do aparelho, como é que o aparelho se comporta, a gente começa a analisar aí os defeitos. Aparelhos que não ligam é uma grande incógnita aí para quem não entende o funcionamento dele lá dentro, tá certo? Então, como é que a gente vai falar aqui? Se ele ficar só em zero, se você aperta o botão e ele não sobe carga, o que você vai fazer? Primeiramente, testar o botão, esse aí é o básico, certo? Testou o botão está tudo ok, você vai medir se tem voltagem, se tem tensão no botão power. Por quê? Se não tiver tensão no botão power, o defeito está onde? No gerenciador de energia que não enviou tensão para ele. Ou pode estar em algum componente no meio do caminho, que aí nós temos que medir a linha de comunicação, tá bom? Então, nesse primeiro estágio aqui, o defeito está ou no gerenciador, ou nos componentes do botão, ou no próprio botão. Agora, e se quando eu apertar o botão, ele sobe para esse segundo estágio aqui, que é aquele 100 mA. Aí, nesse caso, por exemplo, o que aconteceu? O gerenciador puxou a energia da bateria, só que ele não ativou em si. Por que ele não ativou? Acontece simultâneo a energização da memória, do processador e o cristal, tá bom? Pode ser defeito no cristal oscilador, tanto interno dele quanto externo, tá bom? Já já a gente fala da diferença. Quanto um defeito, por exemplo, no próprio gerenciador que não conseguiu enviar energia para o restante. Agora, tem mais um terceiro defeito que é o quê? Na memória. Então, como seria o teste nesse caso aqui? Nesse caso, travou nesses 100 mA, a primeira coisa que você vai fazer é conectar o celular no computador. Por quê? Se subir algum driver em si, normalmente vai subir um driver MediaTek ou um driver Qualcomm. Nesses casos, por exemplo, é defeito no boot da memória, na inicialização. A aparelho da Motorola é muito comum acontecer isso, tá? Aí o pessoal passa uma flash que chama Bank Flash nele. Aí ele retorna o boot para você fazer o software normal do aparelho, tá bom? Agora, outros aparelhos também dão defeito na memória. Tem vezes que só com software comum via cabo se resolve, e tem vezes, por exemplo, que você necessita de uma aparelhagem para fazer o JTAG nele. Tá? Já ouviu falar em JTAG? Não. JTAG, nós utilizamos uma box que dá acesso a um programa, onde nós soldamos os fios diretamente na memória, que é para recuperar o boot e fazer a instalação do software nessa memória. Tá bom? Existe a RIF, que faz esse trabalho, existe a Medusa, que faz esse trabalho, existe também uma outra que chama Z3X EasyTag, tá bom? Aí nesse caso a gente já está falando de defeito de memória em si, por isso que ele sobe driver quando se conecta no computador, tá bom? Agora lembrando,
ele não está dando boot do sistema operacional, certo? O defeito pode ser na memória? Pode. Assim como tem memórias que tem que testar o oscilador do lado. Por quê? Todo CI que executa mais funções, ele tem que testar o oscilador ou interno ou externo, que faz aí o trabalho de dar o clock na eletricidade para marcar o tempo de funcionamento dele, tá bom? Seria a frequência dessa corrente elétrica. Então, primeira possibilidade é defeito na memória ou defeito na parte de software. Agora, conectou o cabo no computador e não subiu um driver, por exemplo, aí neste caso, por exemplo, você pode testar cristais osciladores ou o defeito normalmente está no gerenciador de energia, tá? Agora, e se ele passou dessa fase? Se ele subiu para mais um estágio em si? Ou às vezes ele até pula esse estágio e sobe para cá direto. Aí nesse caso, o defeito normalmente pode estar em um monte de situações diferentes. Por quê? Com um consumo maior, você tem um certo aquecimento na placa em si. Às vezes esse aquecimento não é visível ou não dá para a gente sentir com o dedo, por exemplo, mas nós conseguimos identificar ele ou com uma câmera térmica ou com um bloco Breu, tá? Por exemplo, tem esse aparelho estranho aqui, justamente por causa da câmera térmica dele. Deixa eu aumentar o brilho da tela aqui, para você enxergar legal. É só por causa da câmera térmica que eu tenho ele. Por quê? É comum algum CI aquecer um pouquinho mais, aí normalmente eu vou fazer o quê? Medir os componentes em volta desse CI. Dá para ver aí que o computador está mais quente? Porque a temperatura mais alta está mais claro, a temperatura mais baixa está mais escuro. Então ele acaba auxiliando um pouco na análise do defeito. Tá? Agora tem aquecimentos que esse cara aqui não pega, mas o Breu pega. Tá? É que às vezes dá mais trabalho você utilizar o Breu pelo fato de você ter que tirar blindagem da placa, ou então você ter que desencaixar a placa inteira e fazer o teste primeiro de um lado, depois do outro, aí você tem que jogar Breu na placa inteira para ir vendo aonde que aquece mais. Tá bom? Então, nesse caso desse terceiro estágio, normalmente vai ter um certo aquecimento na placa, onde você vai começar a análise. Se aquecer um CI, não é necessariamente esse CI que está com defeito. É puxar o esquema elétrico e medir os componentes à volta dele, tá bom? Por quê? Um componente à volta que estiver ruim pode fazer esse CI aquecer também, tá? Então antes da gente matar o CI e falar, ó, é ele, a gente mede os periféricos a ele, tá bom? Agora, se estiver oscilando essa energia, nós partimos basicamente do mesmo princípio dessa terceira parte aqui. Por quê? Às vezes ele vai ativar um sinal, entra em curto e reinicia. Às vezes ele vai ativar um Wi-Fi, entra em curto e reinicia. Às vezes ele vai fazer identificação se a bateria está lá, o CI que identifica a bateria entra em curto e reinicia. Tem diversas situações que pode ocasionar essa oscilação do consumo e o aparelho não funcionar. Normalmente é sempre quando um CI não está, ou um setor não está ok, não está funcionando, e ele acaba fazendo o aparelho retornar ao estado inicial dele, que isso seria o looping, mas nem sempre esse looping aparece imagem na tela e é defeito de software. Tá bom? Deu para entender essa parte? Tranquilo? Então, agora a gente vai para a questão do cristal oscilador. Tem cristais osciladores que eles fazem realmente o CI funcionar. Eles servem para dar o toque no CI e o CI dar o start e começar a fazer o trabalho dele. Porém, hoje em dia, a maioria dos gerenciadores de energia tem um cristal embutido, tá bom? Isso você só consegue ver vendo as especificações técnicas daquele CI. Porém, tem um jeitinho aí prático da gente tentar identificar isso, que é o quê? Todo cristal oscilador que tiver escrito kHz, normalmente ele não faz a função de liga e desliga desse CI. Ele faz a função do quê? De sleep. O que seria essa função de sleep? De entrar em stand-by e sair de stand-by. Não sei se você já chegou a pegar aparelhos, eu peguei aí um iPad 2 ainda esses dias. Você liga ele normal, só que quando você aperta o botão para ele apagar, quando você aperta de novo ele não acende. Mas por que acontece isso? Por causa que o cristal oscilador que faz essa função de desativar o gerenciador e ativar o gerenciador de novo, ele não estava funcionando. Então ele não voltava do stand-by. Tá?
trocando, substituindo esse cristal, volta a funcionar normalmente. Agora, o cristal oscilador tem dois jeitos de se medir. O jeito assim, politicamente correto, vamos dizer assim, seria nós pegarmos um osciloscópio e medirmos quantos kHz esse cristal está gerando na volta, tá bom? Agora, não é tão viável em si a gente comprar um osciloscópio só para medir isso, tá? Tem um jeito comum de se fazer, que é o quê? Quando a gente fala de eletricidade em si, de tensão, aqui vai dar entre 0,30 volts e 0,40 volts normalmente. E aqui vai dar 0,30 volts e 0,40 volts. Isso é um parâmetro aí, né? Por que acontece isso no multímetro? Por causa que quando a gente vai medir um cristal oscilador no osciloscópio, ele faz assim, ó. Ele vai medir uma onda, tá bom? Onde ele dá um pico, por exemplo, de 1,2 volts e baixa para 0,20 volts, que é o pico a pico dessa corrente elétrica. O multímetro, ele marca o centro, ou seja, se eu somar os dois aqui e dividir por 2, eu vou ter 0,7 volts. É isso aqui que o multímetro marca, tá bom? E o osciloscópio faz o quê? Marca a onda completa, mostrando a frequência dessa corrente elétrica. Então, com o multímetro dá pra gente medir, só que vai aparecer uma certa voltagem, tanto na entrada dele quanto na saída, tá? Para devolver para o gerenciador de energia, tá bom? Agora, isso tudo dá para a gente dar uma outra perspectiva para a parte de carregamento do aparelho também, tá? Isso daqui é basicamente o que o pessoal chama de diagrama de blocos em si, só que de um jeito mais simples, porque nos sistemas elétricos isso daqui aparece muito mais complexo, tá bom? Para onde a energia vai, o que está fazendo, qual que é a sequência de power desse aparelho, aparece de um jeito mais complexo. Tá? Então isso daqui, por exemplo, é uma forma mais comum da gente estar explicando esse circuito de power, tá bom? Alguma dúvida nessa parte? Tranquilo mesmo? Então, a parte de carregar o aparelho. Eu poderia ter o mesmo CI que gerencia essa parte de liga e desliga, ser um CI de carga também. Poderia acontecer, existem alguns aparelhos que fazem isso, tá bom? Mas hoje em dia os aparelhos mais atuais, eles têm CIs de carga separados. Que são o quê? São os chamados PMI. Ao invés de ser PMIC ou só PM, ele vem descrito em cima dele PMI e uma numeração. Esse CI normalmente é um CI de carga do aparelho e ele faz o quê? Ele também liga aqui, ó, no positivo da bateria. Só que ele necessita de algo mais para estar carregando. Ele não necessita só da ligação da bateria, do negativo. Ele necessita também da identificação da bateria, do ID. Então, ele identificou que a bateria está aqui, consegue medir a carga tudo certinho, então ele vai enviar carga para cá. Se ele não conseguir identificar essa bateria, ele não consegue enviar essa carga. Tá bom? Então, assim, é um jeito diferente, né? Uma perspectiva diferente da gente ver ao invés de só do sistema elétrico. Tá bom? Sabendo disso em si, aí agora eu vou te mostrar como é que se faz aí o troubleshooting do aparelho, que é um outro jeito de se ler aí os defeitos dele, que é imposto diretamente pelo fabricante. Ao invés do sistema elétrico ser esse monte de informação aqui, nós temos menos informação no troubleshooting, mas acaba ajudando aí no decorrer do dia a dia, que é a única informação que a gente tem de alguns aparelhos.